noite, então. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O nosso Boa noite propósito a aqui todos. é... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá? O nosso propósito aqui é fazermos uma viagem, né, através das macrocompetências, as macrocompetências sistêmicas. Então, as macrocompetências sistêmicas, eles representam assim, um instrumental mais diferenciado, né, do Instituto Holos, e ele é um referencial já mais avançado também, né, para que vocês possam fazer trabalhos também um pouco mais avançados com determinados clientes, né? Então, é importante conhecer, né, as macrocompetências, porque ele vai fazer parte da formação Master que nós vamos iniciar na semana que vem. Tá? Então, realmente, assim, fico feliz de ver a casa cheia aqui, né, muitas pessoas, e eu vou, né, começar falando um pouco de como que surgiram essas macrocompetências, né? Essas macrocompetências, elas surgiram de um mestre meu, chamado Dival Serrano, né, que criou uma teoria da evolução e organização do ser, TELS, né? E a partir da TELS eu recodifiquei essa visão dele e transformei isso nas macrocompetências para atividades de mentoring, para atividades de coaching, né? E advice também, para que né, os alunos possam fazer os trabalhos um pouco mais avançados e num outro nível, não é? Aqui nós já temos pessoas que já fizeram o Master, né? Que é o Vicente Basso, né? Você já fez o Master, né? E ele estava falando há pouco que o Master ele encaixa muito bem com o Professional, tá? E realmente o Master ele é um aprofundamento, né? E para fazer o Master precisa ter feito o Professional, senão não vai acompanhar, né? Mas ele é também um aprofundamento do próprio Professional e ele vai, né, vai fazer parte desse processo todo. Então é isso, gente. Eu vou passar para vocês aqui alguns slides. Eu vou trabalhando com os slides, tá bom? Então, num primeiro momento, eu vou apenas apresentar, tá ok? E depois da apresentação, eu vou abrir para perguntas e para debates, tá bem? Mas já vou dando as boas-vindas aí para muita gente que está entrando, né? O Xavier também fez o Master, né? Então, tá bom. Valeu, querido. Tudo bem. Então, tá legal. Eu vou passar, então, aqui os materiais para vocês. Então, essa aqui é a minha página de abertura, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a formação Master, profissão mentor, tá? E vou também, obviamente, trabalhar aqui o material mais importante, que são as macrocompetências sistêmicas, tá? Então, essas macrocompetências sistêmicas, elas norteiam, de uma certa forma, a formação Master, mas ela também... Eu já vou explicar isso aí. E eu gostaria só de fazer um pequeno início aqui, um comentário só, dizendo que quando a gente quer um resultado, quando nós queremos um resultado, o resultado ele não vem de graça. O resultado sempre ele vem a partir de um processo, não é? De nós trabalharmos alguma coisa, né? Então você vai trabalhando alguma coisa e você depois vai ter um resultado, né? Mas todo caminho que a gente chama aqui depende de uma base. Então eu peguei aqui uma alegoria aqui, colocando a base, né, o fundamento de uma casa, a construção da casa e depois a casa pronta. Tá? Então, assim, todos os processos humanos, eles não são fáceis, não são simples, muitas vezes, mas todos os resultados que nós queremos sempre vão advir, né, de um caminho, que esse caminho é um esforço,
mas não adianta você fazer um esforço sem base, né? Então, as macrocompetências, elas são, assim, uma grande base, né, para que você possa fazer um caminho adequado e obter resultados para os seus clientes. Então, isso aqui é algo assim, que permeia, né, todo o sistema ISO, sempre dar uma base, dar um caminho para que haja um determinado resultado, ok? Então, eu quero falar aqui para vocês uma frase, né, que foi em base com o Otto Scharmer, mas que eu também revisei isso aí, e ele fala um pouco do mundo atual. Tá? Então, ele fala assim, que estamos vivendo em um novo mundo mais complexo, acelerado, disruptivo e transformacional. Tá? E acho que isso aqui está muito claro para todos nós, né? Que o nosso mundo está acelerado, ele tá complexo, né? As coisas se complexificaram muito, as coisas mudaram muito, né? Essa disrupção com modelos antigos, né? E a fase de transformação para algo novo, que às vezes a gente nem sabe o que virá pela frente, né? Então, nesse novo tempo, os modelos de liderança, as formas de pensar e a tomada de decisões tradicionais não respondem mais com a mesma eficácia, ok? Então, todas essas mudanças, elas, quando nós usamos os modelos mais antigos, no tempo atual, eles já não têm mais tanta eficácia assim, né? Tornando-se imperativo mentorias sistêmicas, ou seja, nós fazemos mentoria com os nossos clientes com abordagens mais profundas, mais inovadoras e resolutivas. Tá? Então, os resultados dependem muito da base, não é? Então, essa base precisa ser mais profunda. E é isso que a gente está colocando aqui, de partirmos não de um lugar raso, mas partirmos de um lado mais profundo, né? Mais inovador e resolutivo, ou seja, que dê resoluções, né? Das questões complexas, né? Das questões complexas do mundo relacional, né? No mundo organizacional e social. Tá? Aqui eu falaria ainda também no mundo pessoal também, não é? Porque isso faz parte também. Mas é um ponto assim, importante, e eu queria começar a minha apresentação falando um pouco dessas abordagens mais profundas, né? Inovadoras e resolutivas. Então, aqui eu fiz uma colocação aqui, ou então um slide, onde eu falo, né, de abordagens mais profundas, inovadoras e resolutivas. Então, dentro da programação, né, das macrocompetências e das propostas de formação master, eu acho assim, imperativo a gente trabalhar com visão sistêmica, né? Então, eu coloquei que a visão sistêmica ela é uma abordagem mais profunda do que, obviamente, uma abordagem simplista, uma abordagem mecanicista ou uma visão reducionista. Tá? Aí eu também coloquei aqui as macrocompetências sistêmicas, né, que são em números de 7. Eu já vou explicar porque tem tantas cores, tá bem? Mas as macrocompetências, elas estão aqui. E também, eu diria assim, um processo decisório que a gente chama de teoria U. A teoria U, ela é a teoria que vem do MIT, do Otto Scharmer e do Peter Senge, tá? E esse aqui é um processo decisório mais profundo para você fazer resoluções em sistemas mais complexos. Então, para sistemas complexos, hoje em dia se usa mais a teoria U. E tem mais uma questão aqui que é importante dentro dessas abordagens mais profundas, aquilo que a gente chama de sabedoria de campo. Tá? Eu já tenho trabalhado bastante a questão da sabedoria nos meus cursos, mas a sabedoria de campo ela faz parte da teoria U, tá? Assim como a ferramenta de presencing. A ferramenta de presencing também ela é uma abordagem bem inovadora e ela é bastante resolutiva, ok? Então, a mãozinha aqui é porque eu estou estendendo a mãozinha aqui com algumas ferramentas assim que realmente vão fazer uma diferença
na qualidade da tua atividade, na qualidade do teu trabalho, como mentor ou como CEO de uma empresa, ou líder de uma empresa, ou você como ser humano de um modo geral. Tá? Então, eu vou me fixar um pouquinho aqui na visão sistêmica. A visão sistêmica, eu sempre coloco ela dessa forma, né? Esses três semicírculos aqui, que representam o hemisfério esquerdo, hemisfério direito, parte comum. Mas todo o sistema, né, ele é um processo que tem entradas, ele tem uma transformação e tem saídas. Então, nós começarmos a ver o mundo, ver as pessoas, ver os processos como sistêmicos, isso é uma elevação de visão. Isso é uma visão já mais elevada, né? Por isso que a gente fala de holossistêmico. Tá? Então, o sistema, ele trabalha a relação dos muitos componentes que existem no sistema. Por exemplo, o sistema humano, nós seres humanos somos um sistema complexo, né? Cada órgão trabalha junto com o outro, eles fazem parte do nosso ser como um todo, uma empresa, os vários setores, né? Então, nós temos que começar a ver que o sistema ele é a interligação dos seus vários componentes, tá? E isso dá uma visão nova do que você vê apenas um componente e analisá-lo separadamente. Então, a visão sistêmica, né, assim, uma visão um pouco mais ampla, aqui, mais profunda, ela vai falar, né, de que existem vários componentes no sistema humano. Por exemplo, um sistema humano é, por exemplo, uma empresa. A gente fez uma empresa, ou uma família, ou uma pessoa, né? O sistema humano ele é composto de muitas variáveis, não é? Então, é a variável dos ciclos, é a variável tensorial, é a variável do centramento, né? É a variável aqui da visão dos fractais, que gera uma visão holística, né? A visão dos conflitos, né? A teoria U, que eu já coloquei ali, e aqui também as macrocompetências. Então, as macrocompetências, elas fazem parte, né, do ser humano e elas atuam dentro das empresas ou em qualquer outro sistema. Em qualquer outro sistema, você vai ver macrocompetências. Essas macrocompetências podem existir ativadas ou podem existir em aspecto latente, né? Ok? Então, assim, a visão sistêmica é algo importante, né, para a gente começar a trabalhar em níveis um pouco mais profundos, né, com o ser humano, com as pessoas, com os gestores, etc. Tá? Sermos mentores dessas pessoas também, ou você ser um auto-mentor num nível mais elevado, mais profundo, né? E aí vem o que eu chamaria de macrocompetências, tá? Então, as macrocompetências, elas são macrocompetências do mundo processual, tá? Então, no mundo processual, nós teríamos aqui o que a gente chama de 7 macrocompetências, ou as 7 cores do espectro solar. Tá? Então, por exemplo, a luz branca entrando num prisma, ela se transforma em 7 cores, não é? E cada cor é uma frequência diferente, então é um campo de energia diferente. São 7 campos de energia diferentes. Tá? Então, assim, uma macrocompetência, eu já vou explicar com mais detalhes, tá? Digamos assim, uma macrocompetência é você trazer potencialidades à tona, potencialidades isomórficas do ser. Então, todas as macrocompetências, elas são competências amplas, né? Porque por isso é macro, tá? E que são voltadas ao isomorfismo. Então, toda macrocompetência, ela é isomórfica, ou seja, ela faz parte da vida, ok? Então, não tem nada dentro das macrocompetências que seja lixo mental, que seja condicionamentos, que sejam processos antivida, que sejam sem clareza de intenção, tá? Então, a gente pode realmente começar a perceber, né, a energia, né, das potencialidades como sendo realmente voltadas para aquilo que é da vida,
sabe? São realmente aspectos da vida. E por isso que cada macrocompetência aqui, ela tem uma cor diferente. Por quê? Porque são campos de energias diferentes. Por exemplo, o dimensionamento tem um campo de energia diferente da regulação, que é diferente da interação, que é diferente da direção. Então, são vários campos de energia ou frequências diferentes, né? Porque, assim, as frequências diferentes, elas me dão as cores diferentes. Essas cores aqui, elas também estão ligadas com os 7 chakras do ser humano, né? Então, a gente pode fazer, assim, uma relação, né, das macrocompetências com o processo energético mais profundo do ser humano, tá bem? Então, assim, uma macrocompetência, tá? Ela é uma grande competência e cada macrocompetência, ela tem subcompetências, tá? Por isso que é uma macro, então é como se fosse um guarda-chuva, tá? É um grande guarda-chuva, né? E dentro dele, né, tem várias subcompetências. Então, eu coloquei isso aqui, né? Um guarda-chuva, né? O guarda-chuva representando uma macrocompetência, pode ser qualquer uma delas. Então, uma macrocompetência, ele tem debaixo de si subcompetências, tá ok? Que são integradas entre si porque elas têm frequências próximas. Então, elas formam um campo tensorial. Então, existe, por exemplo, um campo de energia, né, voltado aqui para o dimensionamento. Existe um campo de energia de regulação. E dentro da regulação, várias subcompetências que ajudam o ser humano a se regular. Uma macrocompetência de interação. Dentro dessa grande macrocompetência tem as subcompetências de interação. E assim sucessivamente, ok? Mas o importante é entender que essa macrocompetência aqui, ela é um campo de energia, né, composta pelas energias individuais de cada subcompetência. Então, essas subcompetências são coisas mais simples, né, que a gente aprende na faculdade, aprende na escola, a gente aprende nas empresas, né? Então, as pessoas têm várias subcompetências, mas a macrocompetência, ela é mais ampla, tá, ok? Porque ela é o guarda-chuva. E quando você fizer mentoria com alguém, você vai fazer a partir das macrocompetências, e aí você vai ver qual é a subcompetência que você precisa utilizar para o teu cliente. Mas nós vamos começar a trabalhar com a macrocompetência. Eu já vou explicar como é que funciona isso, tá? Então, você vai ter, né, uma nova abordagem. Então, a nossa abordagem aqui, nesse caso, ela é uma abordagem uma abordagem tensorial, não é? Então, nós estamos trabalhando mais com campos de energia, tá? E isso faz uma diferença enorme, tá bom? Então, é isso aqui. Eu diria assim, né, que essas 7 macrocompetências, essas que eu falei aqui, ó, essas 7 aqui, eu vou colocá-las agora numa ordem epigenética, tá? Ou seja, vamos supor, né, que existe dentro de cada sistema existem os ciclos, né? E nós, seres humanos, vivemos ciclos o tempo todo, que a gente chama de epigênesis. Vocês devem lembrar disso, né? Epílogos e gênesis, ou visão cíclica. Tá? Então, essas macrocompetências, elas são ativadas quando a gente está vivendo um ciclo. Tá? Seja qual ciclo for, pode ser o ciclo de escovar os dentes, pode ser o ciclo de você fazer uma viagem, pode ser o ciclo de você fazer um almoço, pode ser o ciclo, né, de um casamento, por exemplo, de uma vida também, né? Isso aí independe de qual ciclo é, mas todos os ciclos, eles precisam ser vividos, né, com processos comportamentais isomórficos. Ou seja, quando você começa, por exemplo, um ciclo, tá? Então, quando a gente começa, por exemplo, uma epigênese, um ciclo, a gente começa com atualização. Eu vou me atualizar no ciclo. Então, aqui existem 3 macrocompetências ligadas a uma atualização.
Tá? Depois vem a fase de função. Tá? Então, a fase de função da epigênese é quando está tudo bem. Tá? É quando eu dou uma direção e uma realização. E quando eu estou fechando a epigênese, que é a escalaridade, eu vou fazer o quê? Uma incorporação. Eu vou incorporar a experiência vivida. Tá, ok? Eu vou me tornar forte. Eu vou ter mais capacidade de fazer uma transcendência. E quando a gente está na reformulação, existe uma macrocompetência que é a transcendência. Nós temos que transcender, ou seja, viver um novo ciclo mais evoluído, mais elevado do que o anterior, que é o processo evolutivo. Então, seja, por exemplo, qualquer epigênese, vamos supor, você vai no restaurante e vai almoçar no restaurante. Então, você, ao chegar no restaurante, você já vai trazer o teu dimensionamento junto. O que você entende por restaurante, como se comportar no restaurante, como pedir comida, o que comer, como se alimentar, como ter uma alimentação saudável e por aí vai. Então, essa é a tua entrada. Mas quando você entra no restaurante, você precisa se regular, né? Ver que comida que tem, o que você vai escolher, em que mesa você vai sentar, tá? E aí você vai interagir com as pessoas do restaurante, com o garçom, com a comida e por aí vai. Então, assim, quando a gente começa alguma coisa, primeiro a gente vem com o dimensionamento, a gente precisa se regular e precisa interagir, ok? Então, essas são 3 grandes macrocompetências que são necessárias que a gente utilize no nosso dia a dia, tá? E essas macrocompetências são, digamos assim, elas nos levam a vivermos isomorficamente, ter uma vida elevada, uma vida plena, uma vida coerente, né? Quando nós realmente ativamos, em parte, pelo menos, cada uma dessas macrocompetências, tá ok? Então, assim, a gente vai ter, né, a macrocompetência de direção e realização como função, a escalaridade como incorporação e a reformulação e a transcendência. Então, seja qual ciclo for, tá ok? Você vai estar sempre usando, né, essas macrocompetências aqui. E você ativa o que for necessário da macrocompetência, tá? Não precisa usar todas as subcompetências, mas alguma coisa você precisa trazer para que você realmente possa, né, se dar bem, tá ok? Tá? Então, vamos supor, você foi lá no restaurante, você interagiu lá, viu a comida, etc. Olhou. Aí você vai dar uma direção. Poxa, eu vou lá pegar aquela comida, vou pegar isso aqui, vai se servir, etc. E aí você está comendo, você está realizando a comida, está comendo, está se alimentando, né? E é bom que você coma muito bem, né? Que você tenha uma capacidade de comer adequadamente, se alimentar adequadamente. Aí vem o quê? Né, o processo de saída do restaurante. Então, você vai aprender como é que foi aquele restaurante, como é que foi a comida dela, o que aconteceu contigo, o que te fez bem, e você vai sair de lá com mais um conhecimento. Você transcende o conhecimento anterior que você tinha. Ok? Então, funciona assim. A macrocompetência de transcendência, ela chega no dimensionamento, a gente vai seguindo, né, essas macrocompetências. Então, vamos lá. É importante entender, né, que cada macrocompetência ela forma um campo tensorial. Tem alguém com o microfone ligado aí? Dá uma desligada aí, gente, por favor. Robson, dá uma olhada aí, por favor. Meu filho, a loja, a loja dela vendendo, ela fez o bazar. O bazar, detalhe, como é que ela faz? Ela... Ok, legal. Então, o que eu quero dizer? Que é fundamental captar o significado profundo de cada macrocompetência, ok? Além da racionalidade das ferramentas. Então, eu quero que você entenda uma macrocompetência como um campo de energia e que serve para diferentes momentos das epigêneses, seja ela qual for, tá ok? Então, assim, cada macrocompetência tem sua importância na epigênese, né? E a qualidade
dessas macrocompetências e subcompetências determinará a qualidade correspondente no mundo concreto. Então, a partir dessa qualidade, desse tensor, você vai ter o quê? Uma qualidade no mundo concreto. Então, é bom a gente lembrar que o processo sutil, a energia, ela governa o grosseiro. Então, tudo é governado pela energia. Então, se eu estou dentro de um campo de energia que é coerente, tudo que vai acontecer dentro daquele campo tem uma coerência. Então, todos os nossos atos, nossas atitudes, aquilo que a gente faz, ele passa a ter coerência. Tá? Então, isso é o que as macrocompetências nos dão. Elas nos dão competência, né, plena e sermos coerentes. Então, isso serve para um líder, serve para um CEO, isso serve para uma pessoa, serve para uma dona de casa, porque essas macrocompetências são da vida, elas pertencem à vida. Ninguém é dono das macrocompetências, elas estão à nossa disposição. Só que elas são muito pouco conhecidas, quase não são conhecidas. E por isso que existem tantas incongruências e tantas dificuldades na vida dos seres humanos. Porque nós somos muito incongruentes, né? Nós somos muito confusos e porque estamos, muitas vezes, em estados de não coerência, né? De não afinidade, de não isomorfismo com a vida. Por isso que as macrocompetências, elas nos trazem, nos levam, nos direcionam para uma vivência mais isomórfica, né? Tá, ok? Então, assim, vocês vão me perguntar, como é que eu vou fazer mentoria com as macrocompetências? Tá? Você vai fazer de duas formas. Você vai fazer, por exemplo, você vai fazer mentoria com alguém usando as macrocompetências, tá? Então, você vai conversar com o teu cliente e, na medida em que você vai conversando com ele, tu já começa a ver qual é a macrocompetência que ele precisa trabalhar. Se o problema dele é de dimensionamento, se o problema é de regulação, se o problema é de interação, ou se ele não está realizando, se ele não tem direção, se ele não tem aprendizagem, ou se ele não está evoluindo. Então, você já começa a ter um mapa, né, do teu cliente, do que ele realmente está precisando. E esse mapa sempre são essas 7 macrocompetências. Ali você tem todas as questões humanas. Ou então você pode trabalhar todas as macrocompetências em sequência, tanto faz também. Eu vou fazer mentoria contigo, vamos trabalhar macrocompetência 1, trabalhar 2, trabalhar 3, trabalhar 4, e assim a pessoa vai passando por todas elas e ele vai se decodificando. Então, essas aqui são as duas formas mais indicadas, né, de a gente fazer mentoria com o nosso cliente, tá bom? Então, eu vou passar para vocês agora alguma coisa a mais, né, sobre as macrocompetências. Então, a primeira macrocompetência, ela é do dimensionamento, né? Dimensionamento é uma palavra que eu tirei da engenharia, né, porque eu também sou formado em engenharia e na engenharia a gente faz dimensionamentos, né? Dimensionamento de uma viga, dimensionamento de uma peça, dimensionamento do tamanho de uma casa, essas coisas assim, de colocar as coisas, né, dentro de um padrão que tenha qualidade. Então, eu tenho que me dimensionar para começar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vou lá no restaurante, eu já preciso levar um dimensionamento para lá para o restaurante. Né? Como é que é a minha alimentação, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, se eu sou diabético, eu não sou diabético, né? Qual é o meu conhecimento de alimentos, essas coisas todas. Eu tenho que ter uma ideia, pelo menos, de como me alimentar, né? Ok? Então, isso seria o dimensionamento pessoal, ok? Então, o dimensionamento está ligado com vários aspectos, tá? Então, qualquer início de epigênese, seja uma mentoria, seja um relacionamento a dois, né? Seja uma viagem, seja você fazer uma venda, seja lá o que for. A primeira coisa que você tem que fazer é estar dimensionado. Ou ter o quê? Ter uma visão, né? Ter uma visão clara do que você vai fazer. Então, esse aqui é um aspecto racional.
O segundo aspecto é a vontade, que é o lado emocional, e ter uma aptidão, né? Então, esses três aspectos aqui, visão, vontade e aptidão, tá? Eles vão ser grandes direcionadores do dimensionamento. Lógico, tem mais subcompetências ali, mas, assim, todo início de epigênese, você precisa levar o quê? O isomorfismo. Ser isomórfico naquilo que você faz, tá? Ter uma coerência interior, né? Os seres humanos precisam de isomorfismo para viverem bem, para serem felizes, né? E serem autônomos, ou seja, cada um precisa ser dono da sua vida e saber o que vai fazer, né? Então, ter uma autonomia, né? Então, assim, você começa bem, né, uma epigênese no teu campo pessoal. Mas vamos supor que você queira trabalhar um processo organizacional ou profissional, tá? Então, na parte organizacional e profissional, por exemplo, assim, um grande ponto do dimensionamento é o conhecimento do negócio, né? Precisa conhecer o negócio, né? Você precisa ter uma identidade profissional ou uma identidade da organização. A gente já trabalhou lá no Professional um pouco da identidade, mas aqui a gente vai aprofundar bem mais, né? Porque a identidade ela é responsável pelo pano de fundo da tua profissão, de como que você atua, né? E no caso das empresas, né, seria a gestão de pessoas, né? Então, a gestão de pessoas é que mostra como a empresa se dimensiona. Se a empresa tem um bom dimensionamento, ela tem uma boa gestão de pessoas. Senão, ela não é uma empresa bem dimensionada, tá? Ela vai ter problemas. E a resultante disso vai ser o quê? Grupos motivados ou pessoas motivadas, né? Ou uma motivação para trabalhar na tua profissão, né? E você ter uma missão e teus valores, né? Porque cada mentor aqui também precisa ver isso aqui enquanto profissional. Então, tem o dimensionamento pessoal e tem o dimensionamento organizacional ou profissional, né? E a figura do leão, que eu coloquei aqui, é a figura do leão que ele tem um dimensionamento. Eu sou o rei da floresta. Tá? Ele está bem dimensionado, é comigo mesmo. Eu que cuido dessa bicharada toda aqui. Eu sou o rei da floresta, assim, né? Tá? Então, essa figura do leão, ela é um pouco emblemática, assim, sabe? Porque é um ser assim que se assumiu, né? E é comigo mesmo, ele não tem medo de nada, né? Sabe? Então, ele é corajoso, ele vai em frente, né? Tá? Então, a figura do leão aqui representa assim. E tu pode ver que o dimensionamento está aqui, né? É a grande macrocompetência com várias subcompetências. Eu não vou falar delas aqui, mas nós vamos, no curso, aprender as várias ferramentas que vão te ajudar a você se dimensionar bem e você vai levar isso para os teus clientes de mentoria também. Bom dimensionamento, ok? Aí nós vamos partir né, aqui, por exemplo, o dimensionamento, no dimensionamento pessoal, por exemplo, aqui, né? Então, a visão, vontade e aptidão, aqui tem vários aspectos ligados ao hemisfério direito, vários aspectos ao hemisfério esquerdo e vários aspectos ao comum, né? A parte comum. Então, o que você vai aprender aqui? Entender o campo tensorial, né? Entender essa energia, né, dessa macrocompetência, entender essas ferramentas aqui, para que você possa levar seus clientes a serem bem dimensionados, né? E daí você vai saber que ferramenta você vai utilizar para cada cliente. Aí a resultante, que eu já falei, é isomorfismo e autonomia. Então, quando você trabalha, por exemplo, o dimensionamento, a pessoa precisa superar preconceitos. Por exemplo, uma pessoa que é cheia de preconceitos, super preconceituosa, ela não tem isomorfismo, ela não tem autonomia, né? Ou se ela está cheia de lixos mentais ou de conceitos que já não servem mais, ou se ela é uma pessoa super dogmática, né? Então, essas pessoas só são seguidoras de outros, elas não pensam por si, né? Então, elas não têm autonomia.
Então, uma pessoa bem dimensionada, ela supera preconceitos, supera seus lixos mentais, supera os dogmatismos, né? Supera sua insensibilidade, ele deixa de ser um adestrado, como a grande maioria é, né? Efeito manada, né? Os seres humanos vivem em manada, adestrados dentro da Matrix, né? E a gente deixa de lado os automatismos, eu sempre aprendi as coisas, eu deixo de procrastinar. Então, as pessoas, assim, com bom dimensionamento, elas não têm mais isso, elas superam isso aqui, vão superando ao longo do tempo, ok? Então, esse aqui é o dimensionamento pessoal. Então, vamos pegar aqui o dimensionamento profissional. O dimensionamento profissional também, ele tem vários aspectos, né, do conhecimento do negócio, que significa conhecimento do mercado, visão sistêmica, né? Aqui identidade da empresa ou de você como profissional, a gestão de pessoas, o alinhamento interno, etc., né? E a resultante é a motivação. Então, o que a gente tem que superar? Falta de clareza, precisa superar a visão mecanicista, precisa superar a falta de foco, né? Precisa superar a inconfiabilidade, o descomprometimento, né? Precisa superar a gestão por conflitos. Então, quando a gente vai superando essas coisas aqui, né, cada vez mais eu sou um bem dimensionado e sou uma pessoa isomórfica enquanto profissional, ou uma empresa isomórfica também, profissional, ok? Então, assim, para cada macro competência tem vários aspectos aqui que você vai usar, né, para você se redimensionar, né, nesse caso aqui, seja como pessoal ou como profissional. Ok? A segunda macrocompetência, ela é a tua capacidade de regulação. Tá? Então, todos nós temos que nos regular no mundo, né? É que nem regular uma máquina, por exemplo, né? Afrouxou lá uma polia, alguma coisa assim, você vai lá e bota, né? Você arruma, você regula lá o parafuso para apertar de novo lá a polia ou, né, alguma coisa assim, tá? Então, todos nós temos que ter ajustes no mundo, a gente sempre está se ajustando, né? E esse ajuste, ele é um estado de atenção, né? Por isso que eu coloquei o gato aqui, o gato sempre está muito atento, né? Ele é muito suave, mas ele sempre está atento, né? Então, é estar, assim, silencioso, mas atento, tá? Então, o ajuste, ele é, assim, o pano de fundo de muita coisa, sabe? Então, assim, a regulação, ela é a postura condutora, ela é ter mais discernimento, assumir a vida, né? A pessoa que não assume sua vida não tem condução. Então, nós vamos ver vários aspectos da regulação que fazem com que a pessoa tenha regulação, né? E a resultante é o centramento de limitação. Eu já trabalhei isso aqui com vocês, só que nós vamos trabalhar mais profundamente, tá? E aqui, por exemplo, a regulação dentro de uma empresa, ela é gerar um bom clima organizacional, sabe? Então, assim, ou você trabalhar com um bom clima interior, tá, ok? Então, a tua capacidade de você se autorregular, heterorregular, né? Aqui entra a gestão de competências e um monte de coisas, tá? Então, se aqui no dimensionamento eu preciso de pessoas motivadas, na regulação eu vou ter um bom clima organizacional. Então, se eu não tiver pessoas motivadas, eu não vou ter bom clima organizacional. Então, a gente precisa começar a dar um bom dimensionamento à empresa, à organização, às equipes, né, para que elas possam, né, gerar um clima organizacional muito bom. Então, a regulação tem muitos aspectos, né? Por exemplo, o centramento, o estado de atenção, né? E tudo isso nós vamos rever e aprofundar e trazer mais aspectos ligados à nossa regulação, que é, de uma certa forma, a capacidade de gestão. Então, a regulação ela está muito ligada com a gestão. Tá? Então, um bom gestor é aquele que sabe se regular sua equipe, regular a organização. Ele faz com que tudo funcione de uma forma azeitada, ajustada, sabe? Então, esse é o ponto da regulação. Assim, tá? Eu estou passando assim bem por cima, tá? Mas, assim, por exemplo, a interação ela é uma macrocompetência dos relacionamentos.
Tá? E relacionamentos amplos, né? Relacionamentos amplos com clientes, com fornecedores, e relacionamentos internos, e você com a esposa, você com os filhos, você... Tá? Então, a interação ela tem vários aspectos, né? Por exemplo, a interação pessoal, ela está ligada em sermos objetivos com as pessoas, né? De termos sintonia com as pessoas, esse aqui é um aspecto importantíssimo, sintonizar com as pessoas, né? Então, aqui entra um pouco a intuição, a percepção, e a gente saber criar o tensor adequado, que é um tensor de harmonia. Tá? Então, as interações precisam ser harmônicas, né? E termos paz. Então, eu sou uma pessoa pacífica e harmoniosa, tá? Porque eu sei o quê? Interagir adequadamente. Eu não fico usando papéis, eu não fico fingindo que eu sou isso, não sou aquilo, né? Não, eu sei que eu estou em paz comigo mesmo e sou uma pessoa harmônica. E nas empresas, a gente vai ter o quê? Sinergia e fluidez. Então, as coisas começam a ter sinergia dentro, e começam a fluir dentro da empresa, né? Então, a interação, ela gera sinergia e fluidez. Mas eu preciso ter tido o quê? Um bom clima organizacional. Então, eu vou ter sinergia. E assim a gente vai indo, e nós vamos estudar todas essas macrocompetências aqui, para você começar a ser uma pessoa coerente, levar coerência para a tua vida e levar coerência também, né, para os seus clientes, tá ok? E aí vem a capacidade da direção, né? A direção é para onde que eu vou, né? Como diz o mineiro, para onde que eu vou, né? Então, é assim, para onde que eu vou? Então, por exemplo, eu já cheguei numa cidade, eu tenho dimensionamento, eu me regulei na cidade, interagi com as várias áreas da cidade, né? E agora eu vou dar uma direção para onde que eu vou, como é que eu vou fazer meu negócio nessa empresa, nessa cidade aqui, tá? Então, dar a direção, ela é um aspecto muito importante para onde eu vou. Que tipo de mentoria eu vou fazer, tá? Para onde vai a minha direção. E aqui entram todos os processos de liderança. Então, por exemplo, toda a essência da liderança é uma capacidade de dar direção à sua empresa, à sua organização, para onde que ela vai. Tá? E aí entra agora o que a gente chama de liderança transformacional, porque a liderança transformacional, ela é a liderança que é a liderança mais importante do momento, né? De eu levar a organização, né, a um novo nível, a um novo patamar nesse mundo de muita transformação, de muita complexidade e fazer os devidos ajustes. Tá? Então, isso aqui significa superar conflitos nas organizações, porque eu não vou dar direção se tiver conflitos. Né? Isso aqui significa capacidade de tomar decisões, isso é uma outra subcompetência. E se você entender quais são as subcompetências para você ter uma boa direção, um bom rumo, né, para a sua empresa, para a sua vida, isso é extremamente importante, tá ok? Então, a direção, ela precede o que a gente chama, né, de realização. Aqui entra também a questão do processo decisório da teoria 1. Né? A teoria 1 nós vamos usar aqui para tomar as decisões adequadas. Né? Então, aqui significa que a gente precisa ser corajoso para tomar decisões, né, para você poder realmente ter um processo decisório profundo, e aí você vai ter o quê? Isomorfismo, coerência com a vida, né? Porque a vida é isso, ok? Tá? E aí você vai para a realização, né? Realização da vida, realização, né, da empresa, que é lucro e qualidade de vida, tá? Então, por exemplo, para cada macrocompetência, nós temos a parte pessoal e a parte organizacional ou profissional, sempre, tá ok? Então, aqui são os aspectos mais importantes. Lógico que tem outros pontos que a gente vai ver aqui, e a gente vai trazer esses materiais, esses referenciais, né, para que você possa, digamos assim, ter uma boa realização de vida.
né? Uma realização de vida. E aí vem o que é realizar a vida. Essa é uma boa pergunta, sabe? O que é realizar a vida? Tá? Então, nós vamos trabalhar muito assim a realização da vida, para ela não ser uma realização de produção-consumo, né? Pessoas que só produzem, consomem, e a vida delas é apenas produzir e consumir. Não, a realização da vida não é isso, né? A realização da vida é muito mais do que isso, né? E aí nós vamos estudar esses processos de realização, né? E também a realização profissional, né? A realização profissional é ter lucro, né? Nós precisamos ter lucro, precisamos ter bufunfa no bolso, né? A empresa precisa ter, mas ela precisa ter com qualidade de vida também. Não é só o lucro pelo lucro, é o lucro com qualidade de vida. Então, aqui nós vamos ter a realização, que é todos os processos de qualidade, os processos os processos organizacionais, processos de fabricação, produtividade, qualidade, Kanban, os Lean da vida, né? Os processos Agile, eles entram, né, nesse processo, que não que eu vá estudá-los profundamente, mas você precisa entender aonde que esses processos todos se encaixam dentro de um processo de isomorfismo de vida. Tá? E assim vai. Depois que tu realizou, o que você vai fazer? Né? Por exemplo, assim, depois que você almoçou, você vai fazer o quê? Você vai descansar um pouquinho, né? Fazer uma pequena digestão, tá? Ou depois, no final do dia, você vai ver, assim, você vai sentar lá na tua poltrona em casa, vai lembrar do dia, o que você aprendeu, o que houve, o que foi, né? Então, assim, depois que a gente realizou, a gente tem outra coisa a fazer, tá? Que a gente chama de incorporação. Tá? Então, a incorporação é você se tornar forte a partir dos aprendizados que você teve. Tá? Por isso que eu coloquei um cavalo aqui, né? Um cavalo dando um salto espetacular aqui. Porque esse cavalo aprendeu a dar saltos. Ele tem potência, ele é potencializado. Então, todos nós também precisamos ser o quê? Potencializados, sabe? Ter potência para ir adiante. Tá? Então, nós temos que ter força. E essa força vem da aprendizagem, da potencialização. Então, aí vem a aprendizagem, que é um processo muito importante, aprendizagem profunda nas organizações. A potencialização, ela é você ver o que você aprendeu e trazer isso para dentro, meditar sobre aquilo, trazer isso para ser uma força interna tua, tá? Para você se tornar mais forte, mais potencializado. Tá? Então, a gente vai se potencializando cada vez mais a partir, né, dessas aprendizagens todas. E é importante que você se potencialize, né, que você se torne um ser humano potencializado, para não ficar um velho qualquer andando por aí de um lado para o outro, sem vontade, sem nada, sem não sei o quê, né? A vida perdeu a graça, né? E por quê? Não tem potência, ele não está desafiado a novas realizações, né? Então, aí vem, por exemplo, uma ampliação de visão. A ampliação de visão do ser humano, ela ocorre quando a gente precisa se potencializar. Tá? Então, você vai saber exatamente, né, se potencializar e se vitalizar. Tá? Então, por exemplo, a incorporação da vida, né, que é eu viver bem, ele me dá a vitalização. Então, em vez de eu ficar um velho decrépito, eu fico mais vitalizado, né, interiormente, a vitalização. Tá? Então, você prolonga seus dias na Terra pela vitalização. Tá? E aqui você vai o quê? Você vai selecionar o que você vai realmente incorporar, né? E o que não, o que você vai escolher, o que não. Tá? E você vai trabalhar muito com os insights aqui, tá? E se potencializar na parte operacional. E, obviamente, que na parte organizacional, né, nós vamos ter um novo alinhamento organizacional e capitalização.
Então, na realização anterior, aqui, ó, vocês viram aqui, é lucro, né? É lucro na realização na empresa. Aqui já é capitalização, ou seja, eu vou investir o meu lucro para ele capitalizar. Tá? Então, eu vou capitalizando, né, os vários setores da organização, eu vou me capitalizando nos meus aprendizados enquanto profissional. Tá? Isso significa a gestão do conhecimento e do capital intelectual. Tá? Você saber lidar com o feed forward, né, que é uma metodologia bem interessante, que eu vou explicar. Tá? E aí, no final, a gente chega aonde? A gente chega na transcendência. Tá? Então, quando você termina uma epigênese, você transcende, porque você aprendeu, e agora, na próxima vez que fizer a mesma coisa, eu estou mais potencializado. Eu tenho, novamente, mais o quê? Dimensionamento. Então, quando eu transcendo, eu crio uma matriz nova da mente, eu estou mais potencializado para fazer alguma coisa na epigênese seguinte. Tá? Então, todos nós precisamos transcender. Tá? Então, à medida que a gente vai vivendo na vida, vai vivendo os tempos, vai vivendo os setênios, né, a gente vai transcendendo. Então, uma empresa também precisa transcender. Né? Então, uma empresa também precisa se revitalizar. Então, ela amplia a consciência da missão. Né? Ela não é mais aquela missão antiga. Agora, eu entendo muito mais a minha missão e eu amplio a minha missão. A minha empresa é uma empresa que brilha, ou seja, a minha profissão brilha. Aquilo que eu faço é um brilho. Tá? Então, isso é transcendência, é brilhar. Né? E gerar um novo tempo, né? Um novo ciclo. Né? E aqui na vida pessoal, a gente passa a ver o mundo de uma forma nova, a gente se repostura, então a gente vai sempre tendo uma alegria de viver, vai evoluindo e se transformando. Tá? Então, a grosso modo, né, essas macrocompetências, elas são aspectos vitais que nós precisamos levar para os seres humanos, ok? Então, é isso. Então, a formação master, né, que eu estou propondo aqui para vocês, ela é uma formação em que as macrocompetências, elas são o centro, ok? Mas, lógico que nós vamos aprender a sabedoria de campo, nós vamos aprender a teoria U, que é o processo decisório, vamos aprender o presencing, nós vamos aprender o futuro que emerge, tá? E assim a gente vai levando coerência e sabedoria aos nossos clientes e para nós mesmos. Tá? Isso aqui é um baita upgrade, porque isso aqui é algo que não é trabalhado. O ser humano ele foi só doutrinado a fazer as mesmas coisas dentro dos modelos comuns, e ele só sabe repetir coisas, ele é um repeteco, e isso aqui digamos assim, você ir muito além do ponto em que a maioria das pessoas estão, porque isso vai te dar uma nova visão, uma nova dimensão, uma nova capacidade de entender a vida, de entender os seres humanos, o que precisa ser feito nas organizações, né? O que você precisa fazer para você brilhar também como ser humano. Então, é um curso assim, que realmente vai te levar a um novo patamar. Por isso que é master, né? Eu sempre falo assim, master é master, né? Não é o professional, agora é master. Agora é outra coisa, né? A conversa é outra agora. Tá? E isso aqui é para corajosos, né? Isso aqui é olhar a vida, olhar de frente e manda bala, né? Ok? Então, esse aqui é basicamente assim, né, a visão do master. Assim, né? Eu digo assim que a gente vai dançar nas macrocompetências, né, sabe? Cada macrocompetência tem subcompetências. Dentro de cada uma delas, tem todas elas, sabe? Então, por exemplo, se você trabalhar, por exemplo, só dimensionamento com alguém, dentro do dimensionamento tem a regulação dele, tem interação, tem direção. O todo está na parte, né? Então, dentro da regulação tem todos os outros também. Tá? Todos esses aqui interagem entre si profundamente, eles não são separados, né? Mas são campos de energias diferentes.
Aqui é uma energia mais básica, né, do chakra básico, né? Esses aqui são os chakras mais básicos, e esses aqui são os chakras mais elevados, né? Esse aqui é o laríngeo, esse aqui é o frontal, esse aqui, né, é o coronário, né? Ok? Então, isso aqui vai dar pano para manga, vai ser muito legal.